Olá a todos os nossos alunos do curso Como Catequizar os Seus Filhos em Casa. Meu nome é Rafael Brodbeck, vocês já me conhecem das outras aulas. E hoje nós vamos tratar de uma aula extraordinária do nosso curso, que ela não estava prevista no nosso esquema de aulas, de conteúdos que iremos passar para vocês. É uma aula que vai de brinde para os nossos alunos, as pessoas que se inscreveram, que estão confiando no nosso trabalho. Nós já tratamos em algumas aulas do conceito de catequese, mostrando que catequese é um ensino formal da doutrina católica, né? Catequese não é o ensino das crianças de como rezar, de como participar da liturgia, não é o ensino das virtudes, não é o ensino de como ser santo, é um ensino formal do conteúdo da revelação. Nós explicamos na catequese para as crianças o conteúdo do catecismo. Explicamos quem é Deus, a Santíssima Trindade, a criação do mundo, a encarnação, a salvação de Jesus Cristo, a vida de Cristo, os sacramentos, os mandamentos, o que é a oração. Nós explicamos o conteúdo, é uma aula. Todavia, isso não basta para que nossos filhos tenham uma vida católica. Isso não basta para levarmos crianças para o céu. É bem verdade que é necessário. O conteúdo da fé deve ser ensinado. Não basta também bons sentimentos ou apenas rezar sem conhecer a Deus. Não é verdade? As pessoas que seguiam a Cristo para ver os seus milagres, ver a sua ação, mas também para ouvir os seus ensinos. Nós não podemos separar essas duas realidades em Jesus Cristo. Não podemos apenas querer o Deus que faz as coisas sem o Deus que nos ensina coisas. Ao mesmo tempo também não podemos apenas seguir, crer, acreditar nas coisas que Deus fala sem viver aquilo. As duas realidades andam juntas. Então, nós estamos no curso ensinando vocês a catequizarem os filhos, a transmitirem os conhecimentos da fé de modo formal. Mas, nesta aula extraordinária, nós vamos tratar de outro tema: complementar a catequese dos seus filhos com uma vivência católica prática. A fé que é passada principalmente através da catequese, do ensino formal, ela deve fixar-se nas crianças. E essa fixação das crianças deve se dar de maneira prática, pela própria psicologia do ser humano e principalmente pela estrutura psicológica das crianças, através de uma pedagogia tradicional, que une o trabalho à reflexão. Os próprios monges, na regra de São Bento, já tinham isso muito vivo. Reza e trabalha, ora et labora. Então nós temos que rezar, ou seja, contemplar, e nesse rezar eu estou incluído também o conteúdo, o exercício intelectual, o aprendizado do conteúdo, dos assuntos da catequese, mas é preciso também trabalhar, ou seja, colocar em prática aquilo que se vive. Os monges não apenas rezam, não apenas estudam, eles trabalham, fazem trabalhos manuais e colocam também tudo aquilo que eles apreenderam na oração e no seu ensino teológico, no seu diálogo com Deus, e naquilo que eles aprendem de doutrina, em prática, através do seu trabalho. Não adianta apenas saber o conteúdo ensinado na catequese, é preciso vivê-lo, é preciso transformar-se em vida, é preciso encarnar a doutrina que é ensinada na catequese, porque senão nós vamos transformar as nossas crianças em meros repetidores de doutrina, em enciclopédias ambulantes de dogmas. Deus, quando nos julgar no céu, não vai perguntar se nós conhecemos os dogmas. Ele vai nos perguntar se nós vivemos aqueles dogmas que nós cremos. Então vamos transmitir às nossas crianças o dogma, vamos transmitir às nossas crianças a doutrina católica, mas vamos viver essa doutrina católica e ensinar as crianças a viver. Mas antes das crianças viverem esta fé católica na igreja, no templo, na paróquia ou em algum movimento cristão, elas devem viver em casa, porque a família é a primeira igreja da criança, é a igreja doméstica. Elas têm que viver este conteúdo da fé que foi ensinado na catequese de maneira muito prática em casa, mas não de maneira caricatural. Não se trata de separar as realidades e fazer com que os elementos da fé católica sejam inseridos de modo amalgamado na realidade cotidiana das crianças, mas de modo muito natural. Para os nossos filhos é inconcebível que algumas pessoas não acreditem em Deus, porque Deus faz parte do dia a dia delas.
Elas acham que é a coisa mais comum as pessoas acreditarem que o anjo da guarda acompanha, que se pode falar com Nossa Senhora, que se pode falar com Jesus Cristo, se pode falar com Deus Pai, com o Espírito Santo, porque isso lhes foi ensinado e elas vivem esta fé católica. E é isso que nós temos que fazer os nossos filhos terem. Ao lado da catequese, uma vivência muito prática. A consciência cristã da criança deve ser despertada por uma psicologia não apenas teórica, mas uma psicologia muito prática. A criança aprende o conteúdo, mas ela ajuda a fixar quando ela manipula esse conteúdo, quando ela toca no conteúdo, quando ela vê que o conteúdo é não somente coerente, mas quando ela vê que esse conteúdo é palpável e é possível de ser vivido. Por isso, o exemplo dos pais é muito importante. A catequese fixa conhecimentos, mas a prática católica do dia a dia encarna esses conhecimentos. Faz com que o conhecimento da catequese seja um conhecimento vivo. Nós criamos os nossos filhos, eu volto a repetir, para serem santos, não para serem enciclopédias de dogmas, ainda que devam conhecer o conteúdo da doutrina. A vida católica em casa, ela deve envolver os pais como primeiros catequistas, como primeiros candidatos à santidade, como primeiros cristãos, mas também as crianças. Elas devem ver os pais rezando, devem ver os pais praticando a fé, devem ver os pais sendo coerentes com o que a igreja ensina. Aqui em casa, aquele tema muito moderno da família numerosa, que é tão criticado por aí, as pessoas não aceitam muito, é um tema muito natural. Nós temos 4 filhos por enquanto, então as crianças sabem que isso é natural e estão nos vendo como exemplo nesse sentido. É preciso que isso seja natural na criança, que ela veja os pais rezarem, que o pai se recolher para rezar. Muitas vezes nossos filhos nos veem, agora a mãe vai rezar o breviário, agora o pai vai ir à missa, vai visitar. Eles veem que nós levamos a nossa fé a sério. Mas também eles precisam, as crianças, não somente verem os pais levarem a fé a sério, como também serem levados eles mesmos a praticar essa fé. Então é preciso que eles rezem, é preciso que eles frequentem a igreja, é preciso que eles tenham uma prática católica com muita naturalidade, sem caricatura, viver as virtudes de uma maneira natural, de uma maneira cotidiana, impregnada no seu dia, no seu cotidiano, nas suas coisas simples, no trato com os amigos, com os colegas, com os parentes, na hora de dividir um brinquedo, uma coisa muito natural, sabendo agir como Cristo quer que eles ajam. Um primeiro ponto que nós devemos tratar para uma vivência católica prática das crianças é a vida de oração. Vida de oração pessoal dos pais, vida de oração pessoal das crianças, mas basicamente e antes de tudo, vida de oração em família. Rezar com as crianças de manhã, quando acordam, depois de se arrumar, tomarem banho ou antes, conforme a dinâmica de cada família. Rezarem antes de dormir, né, já estão todos prontos, vamos rezar no quarto, num outro quarto, ou num oratório, numa capela que tem em casa, um altar. Procurar rezar algumas outras orações antes do almoço, depois do almoço, antes da janta, depois da janta. Nas quintas-feiras, procurar fazer uma visita eucarística, procurar nos sábados fazer uma visita à imagem de Nossa Senhora, né? Nós chamamos de visita sabatina, o sábado é especialmente consagrado a Nossa Senhora, ir a missas juntos. Por que não retiros periódicos de poucas horas, de meio-dia, 2 horas, 3 horas, junto com as crianças, para rezar juntos, para procurar crescer na fé juntos? São atividades práticas que nós podemos e devemos fazer com as nossas crianças.